Olá, terceiro ano, tudo bem aí? Nós, na última aula, começamos a conversar sobre aquilo que nós denominamos teoria geral dos recursos, né? E hoje nós vamos continuar dentro desse tópico de teoria geral dos recursos, estudando de início aquilo que nós chamamos de juízos recursais. Isso quer dizer o seguinte: é evidente que a parte recorrente, aquela parte que interpõe o recurso, o desejo dela é sempre que o recurso seja julgado no seu mérito, permitindo que aquela decisão recorrida seja alterada, seja reformada, ou seja, o interesse maior de todo recorrente é que a análise do órgão recursal faça com que ele alcance uma mudança de status de derrotado para vencedor. Ocorre que, antes de que esse mérito possa e venha a ser julgado, é preciso também nós passarmos por um juízo preliminar, que é um juízo em que aquela autoridade recursal vai verificar se o recurso ele preenche os requisitos mínimos que permitam que a gente possa alcançar o mérito. Ou seja, do mesmo jeito que a própria ação, em que a análise do mérito pressupõe, portanto, ou o juízo do mérito da ação pressupõe preliminarmente um juízo onde se constatam a presença dos pressupostos e das condições da ação, o recurso é da mesma forma. Há, dessa forma, dois juízos que são feitos pelo órgão que analisará o recurso. O primeiro juízo é o chamado juízo de admissibilidade. E o segundo juízo é o denominado juízo de mérito. Nesse primeiro juízo de admissibilidade, a análise que se fará é acerca da presença ou não dos chamados pressupostos recursais. Todo recurso ele precisa preencher preliminarmente alguns pressupostos. E só a presença completa desses pressupostos é que permitirá ao juízo recursal chegar no segundo e derradeiro juízo, que é o juízo de mérito. Nesse primeiro juízo, portanto, esse juízo preliminar de admissibilidade, que é como se fosse um checklist onde nós verificaremos se todos os pressupostos recursais estão preenchidos, esse primeiro juízo nos leva a um resultado chamado conhecimento do recurso. Ou seja, o juízo de admissibilidade nos leva ao conhecimento ou ao não conhecimento do recurso. O conhecimento é aquele momento em que o órgão recursal verifica que todos os pressupostos estão preenchidos, estão presentes. E então o recurso tem a possibilidade de gerar o segundo juízo, o juízo de mérito. Quando esses pressupostos estão ausentes, nós dizemos que o juízo de admissibilidade foi negativo. E ao ser negativo, portanto, verificar a inexistência de um dos pressupostos ou de alguns dos pressupostos, o recurso não será conhecido. E ao não ser conhecido, a gente não terá sequer análise do mérito. Portanto, toda vez que a gente falar de recurso, na nossa cabeça virá necessariamente uma ideia que se divide em dois fenômenos. Um é um juízo preliminar, chamado de admissibilidade, quando nós então verificaremos se os requisitos, os pressupostos recursais estão presentes. Em estando presentes, o juízo de admissibilidade é positivo e então se passa para o segundo e último juízo, que é o de mérito. Se nesse primeiro juízo de admissibilidade o resultado for negativo, ou seja, não foram preenchidos ou não foi preenchido pelo menos um dos pressupostos recursais, o resultado será um juízo negativo de admissibilidade, ou seja, o nosso recurso não será conhecido. E ao não ser conhecido, o mérito recursal sequer será analisado. Via de regra, hoje no Brasil, os recursos são feitos. O principal recurso hoje é o recurso de apelação, né? O mais volumoso dos recursos. Esse recurso de apelação, ele tem um juízo de admissibilidade que é inteiramente feito no grau recursal, ou seja, na primeira instância, aquele juiz que profere a sentença, ele não, em regra, não sinaliza mais nada nesse processo. Ele não faz nenhum novo juízo de mérito, sobretudo em relação aos recursos. Tudo, admissibilidade e mérito, é entregue ao segundo grau.
Outros recursos, entretanto, têm o seu juízo dividido, uma parte no órgão que proferiu a decisão e outra parte no órgão superior. A gente vai ver isso na oportunidade em que analisarmos cada um dos recursos individualmente, ok?